Veja a situação. Bolsonaro, ele se comportou como Satanás, diz o bispo Dom Mauro Morelli no Twitter, após o tumulto dos bolsonaristas lá em Aparecida. Se o bispo tem essa percepção, por que os pastores não conseguem perceber o capetão ao lado? Os pastores, porque para os pastores interessa essa divisão. Esse é o problema. Essa divisão, ela, de certa forma, ela fortalece. Quando a gente estuda, durante muito tempo, eu estudei a psicologia das seitas. Né? Uma das primeiras coisas que uma seita faz é dividir. Ela, por exemplo, divide a pessoa da família, ela separa a pessoa da família. A seita tem essa característica. Por quê? Porque ela causa uma dependência. Quando esses pastores, quando esses líderes, eles fazem isso, eles tensionam, porque eles, vamos falar, nada melhor, muita gente fala isso, né? Nada melhor do que um inimigo em comum. Não é? Isso vale para todos os lados. Por exemplo, a gente está do lado da democracia, correto? Então, assim, a gente tem como inimigo comum o fascismo. Quando o inimigo é o fascismo, olha só o que a gente conseguiu juntar do lado de cá. É a Simone Tebet, é o Ciro, é o Alckmin. Por quê? Porque está todo mundo junto contra um inimigo em comum, nesse caso, o fascismo. Para esses pastores, eles tentam inverter a lógica. Eles racham a igreja no sentido de dizer, nós contra eles, nós estamos certos, olha como o diabo quer entrar na igreja. Isso fortalece o sentido de rebanho e de dependência daquele grupo. É um grupo que se torna dependente da própria realidade deles, porque sem isso eles não vivem. É por isso que muita gente tem dificuldade em sair, porque, pensa bem, quando ele sai desse grupo, ele geralmente perde amigos, ele perde o senso de comunidade que ele tinha, porque todo mundo o exclui mesmo. Muita gente está saindo dessas igrejas e está perdido no mundo, porque o seu núcleo de amizades era da igreja, o seu núcleo familiar era da igreja, e esse pessoal é expulso desses núcleos. Então, para esses pastores, interessa essa divisão de Bolsonaro, porque esse pessoal se torna dependente deles e fica na mão deles, porque é a ameaça. Por isso que esses pastores, e a gente tem visto isso aumentar agora, principalmente na época das eleições, eles ameaçam os membros, olha, se você continuar assim, você vai ser expulso da igreja. E aí imagina para essa pessoa, Moisés, a ideia de perder esse núcleo que ela tem. Esse vínculo. Ela fica sem vínculo, ela fica perdida. Então, isso é muito forte, psicologicamente, emocionalmente. Isso é uma violência emocional muito forte. Então, o Bolsonaro aposta nisso. Bolsonaro eu fiz um vídeo um dia antes do Dom Mauro falar isso. Eu falei, o Bolsonaro é um diabo.